E aí, tudo bem? Como é que você tá? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu venho recebendo, na verdade, muitas dúvidas, né? Quando é necessário contratar um advogado para solicitar o BPC Loas para pessoas com autismo, para crianças com autismo? E aqui eu vou te explicar bem, de forma bem detalhada, bem explícita, quando que é necessário você contratar um advogado, quando é necessário você não contratar, quando você não precisa contratar um advogado. Então, vou ser bem claro aqui com você. Então, eu já ia te pedir uma coisa, se inscreve nesse canal para que você não possa perder nenhum conteúdo. Se inscreve aqui, se você gostar do conteúdo, deixa o teu like e compartilha esse conteúdo com o máximo de pessoas que você puder. Beleza? Agora, sem mais delongas aqui, eu quero ir para o conteúdo propriamente dito, que vamos entrar, eu vou diferenciar as coisas aqui, né? Quando que é necessário contratar um advogado? Eu gosto de ser bem rápido aqui, eu gosto de ser... não gosto de ficar enrolando muito, né? Quando que é necessário você contratar um advogado para entrar com o teu pedido de benefício de prestação continuada para pessoas com autismo? Quais são as vantagens de contratar um advogado? Eu vou te passar essa questão primeiro. BPC Loas, caso você tenha caído nesse vídeo aqui de paraquedas, BPC Loas nada mais é do que um benefício fornecido pelo governo que toda pessoa com deficiência ou idosos que recebam até 1/4 do salário mínimo por pessoa da casa, né? A gente chama disso de renda per capita. 1/4 do salário mínimo por pessoa da casa tem direito. Então, seja idoso acima de 65 anos ou seja deficiente. Nesse caso, nesse vídeo específico, a gente está falando de pessoas com autismo. Então, caso você tenha essa deficiência, você pode ter. Caso você ou o seu filho ou sua filha tenha essa deficiência, você pode ter direito a um benefício de prestação continuada no valor de um salário mínimo. Certo? Quais são as vantagens de contratar um advogado para você entrar com esse pedido ou caso ele tenha sido negado para que você possa entrar na justiça? Primeiro passo é verificar, aí você pode verificar quando você for contratar um advogado, quando você estiver pensando em contratar um advogado, verifica a experiência e conhecimento na área previdenciária. Então, um advogado que seja especialista nesse assunto, ele tem conhecimento prévio do que ele está fazendo. Por exemplo, nós aqui do escritório, nós temos mais de 7 anos trabalhando especificamente com o INSS, com processos contra o INSS. Então, a gente tem uma bagagem, a gente tem um know-how, a gente tem experiência para falar sobre isso. Inclusive, a gente tem experiência para entrar com esses processos. Então, verifica essa situação. Segundo, familiaridade com os trâmites e requisitos do INSS. A gente tem familiaridade, a gente, por exemplo, conhece os trâmites do INSS. Então, um advogado especializado, contratar um advogado vai te ser útil por conta disso, porque ele sabe quais são inclusive, um advogado, por exemplo, aqui no escritório a gente sabe quanto tempo um processo em média dura. A gente tem isso mapeado, a gente tem a gente mede essas situações. Então a gente sabe que, por exemplo, aqui no escritório um processo em média, tá? Em média, ele dura em torno de 4 a 5 meses, mais ou menos, para ser concedido, para ter o resultado. Então, a gente tem essas noções, a gente sabe os trâmites do INSS, a gente sabe quando o INSS vai exigir alguma coisa. Então, é importante você ter isso em mente. As vantagens de contratar um advogado também é a maximização, né, das chances de aprovação do benefício. A gente sabe que quando você entra com benefício no INSS, tecnicamente ele não é chance de que você consiga o benefício. Pode ser por vários motivos. Pode ser, principalmente nos casos de benefício de prestação continuada para pessoas com autismo, um dos problemas, uma das dificuldades é em relação à perícia. Então, a perícia ela pode ser negada. Então, caso você contrate um advogado, você vai ter condições, e aí eu te falo, tem que ser um advogado especialista, ele vai analisar o teu caso e vai te dizer, olha, isso aqui tem condições de passar na perícia, isso aqui não tem condições, precisa de mais documentos, precisa de documentos mais contundentes, precisa te preparar melhor para a perícia, enfim. Você vai poder ter isso em mãos, ter essa noção. E redução, a última vantagem de você contratar um advogado é a redução de erros que poderiam atrasar ou negar o benefício. Como assim redução de erros? Te dar exemplos de situações complexas em que o advogado é essencial. Por exemplo, documento insuficiente, recurso negado anteriormente, né, no caso, ou a falta de documentação, ou mesmo uma documentação insuficiente, de repente a má preparação para uma perícia médica. Isso tudo pode influenciar negativamente no resultado do teu benefício de prestação continuada. Então ele pode ser negado, pode demorar um pouco mais. De repente, olha o que pode acontecer, o que acontece muito. Existem muitas exigências que o INSS faz
quando a documentação está incompleta. Isso é o que mais a gente pega, documentação incompleta. E aí o INSS, quando você entra com pedido, quando você faz o requerimento do benefício de prestação continuada para pessoas com autismo, você tem que juntar todos os documentos de todos os membros da família, inclusive os documentos de renda, comprovante de renda, Bolsa Família, pensão alimentícia, pensão por morte, tudo isso tem que entrar. E às vezes as pessoas não colocam os documentos, ou se colocam não são os documentos corretos, então eles acabam não provando que a pessoa recebe, certo? Então isso são situações em que é vantajoso você contratar um advogado. Tá, você me falou aí, Mailson, que as vantagens, tá, entendi. Agora, quando que eu não preciso contratar um advogado? Quando que não é necessário contratar um advogado? Você está aqui num vídeo, né, de um advogado falando e geralmente você imagina que o advogado vai puxar a sardinha para o lado dele. Aqui não puxo sardinha para o meu lado. Eu gosto de falar bastante a respeito disso, porque às vezes não é necessário você contratar um advogado, às vezes não faz sentido nenhum você contratar um advogado, primeiro, financeiramente falando, e segundo, porque aquela questão de fazer contrato, você está dando para outra pessoa aí, tá certo que a advocacia é uma profissão de confiança, então tem que ter confiança entre a pessoa que contrata e a pessoa que é contratado, mas tem coisas que você consegue resolver sozinho, certo? E eu vou te falar agora quando que não é necessário você contratar um advogado. Vou te dar alguns cenários, tá? O primeiro, casos simples e bem documentados. Como assim casos simples e bem documentados? Quando você tem toda a documentação correta, documentação que eu digo, RG e CPF de todas as crianças da casa e todas as pessoas que moram na casa. Quando não tem casos de exclusão de renda para você resolver, por exemplo, na minha casa mora somente eu, meu filho e a minha filha, ou somente eu e meu filho. Quando não tem caso de exclusão, por exemplo, mora um avô com você, mora o seu avô, mora o seu pai, mora um irmão casado, um irmão divorciado, enfim. Quando tem essas situações é mais complicado. Agora, quando não tem, é mais tranquilo. Aí vem o segundo cenário. Quando o requerente, nesse caso você, se sente confortável em lidar com o processo por conta própria. Quando você conhece os prazos, as estratégias, a nomenclatura das documentações, porque quando você entra com pedido, você tem que nomear as documentações. Quando você sabe trabalhar as exigências, vai ter exigências no processo e eventualmente você precisa organizar isso. Quando você, por exemplo, sabe quando o processo vai ter aquele indeferimento automático. Caso você não saiba, existem indeferimentos automáticos. Quando você entra com pedido, 1 hora depois ele está indeferido, ou 1 dia depois, ou 1 semana depois ele está indeferido. Isso é porque você precisa ter uma estratégia. Aqui a gente usa a seguinte estratégia. Por algumas vezes a gente entra com pedido, demora 1 semaninha mais ou menos, a gente faz a marcação das perícias. Por quê? Para evitar que o processo demore muito, para evitar também esses indeferimentos automáticos, certo? Tá, agora eu te falei quando não é necessário você contratar um advogado, eu vou te falar agora os fatores a considerar, os fatores que você precisa considerar ao decidir sobre a contratação de um advogado. Você vai pensar, olha, eu acho que eu vou precisar de um advogado, eu acho que meu caso é um pouco complexo e eu vou precisar contratar um advogado, e agora eu vou te falar que fatores você precisa levar em conta quando você for contratar um advogado. Vou te falar aqui alguns itens. Tá, qual o primeiro caso? Complexidade do caso. Então, se o teu caso for mais complexo que o comum, não contrata qualquer advogado, contrata um advogado que seja especialista nessa situação. E o segundo, você precisa ter um nível de confiança na própria capacidade de lidar com o processo. E você tem que pesquisar o advogado, verificar, dá uma olhadinha na internet, hoje está tão fácil, né? Pesquisar o nível de capacidade desse escritório para poder te atender. Verificar, olha, vocês têm quantos casos aí? Pode perguntar, o advogado não vai se omitir de falar isso. Quantos casos você já tem? Inclusive você pode consultar isso, você digita pede a OAB do advogado, digita a OAB dele e você vai consultar também, vai poder consultar quais são os processos que ele tem na justiça, que ele atua aí na justiça, né? Você vai conseguir ter uma média aí, tá? Mas aí a gente está falando de não só processos na justiça, mas também talvez você não consiga consultar os processos administrativos, mas você pergunta a ele quantos que ele tem, que ele vai poder te falar, beleza? Certo? Vamos recapitular. Você precisa
você tem vantagens e desvantagens. Então, se você não tiver seguro de contratar, não tiver seguro de dar sequência a um processo sozinho, contrata um advogado, é muito mais tranquilo. Eu vou deixar um vídeo aqui na descrição deste vídeo dizendo quanto que em média um advogado cobra para resolver essa situação de um BPC-LOAS deficiente, no caso um BPC-LOAS para pessoas com autismo, e tem a média ali de quanto o mercado cobra, né? Então é importante você ver isso também para que você possa se preparar caso você precise contratar um advogado, tá? Olha, espero que esse vídeo tenha te ajudado, espero que esse vídeo tenha te auxiliado. Repetindo, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi útil para você, se inscreve aqui no canal. A gente está postando vídeo semanalmente aí. Deixa nos comentários aqui também. Olha, Maílson, estou com essa dúvida aqui. A gente faz o máximo para responder os vídeos. E se a gente não conseguir responder lá ali nos comentários, a gente cria um vídeo para poder responder essa dúvida, porque às vezes é uma dúvida tua e a dúvida de outras pessoas também. Tá bom? Grande abraço para você. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.